Olá, querido e querida, graça e paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana para você, um ótimo dia para você. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a tua casa. Querido e querida, nós estamos dando início aqui à nossa escola dominical, a Igreja Metodista de Caldas Novas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, você que vai estar vendo ao vivo, você que vai estar vendo depois, o horário, que você possa ver, ouvir esta palavra até o final e possa também compartilhar com muitas pessoas, porque é uma palavra abençoada, uma palavra de Deus para o nosso coração, traz grande ensino para a nossa vida, porque é isso que é a escola dominical. A escola dominical, um espaço de estudo, um espaço de reflexão da palavra de Deus, e também quero te convidar a compartilhar, a manifestar aí os seus comentários para a nossa edificação, porque quando vocês trazem os comentários, fazem aí a manifestação do conteúdo, vocês estão também nos edificando com algumas palavras, estão nos dando um retorno daquilo que está sendo falado. Então, fique conosco até o final da nossa programação, em nome de Jesus, e compartilhe o link. Hoje, o nosso estudo é um estudo maravilhoso, tá? E já eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração um tema para esse dia, para essa semana, que tem a ver com milagre. Milagre, definindo bem rapidamente, é algo que vem da parte de Deus, uma intervenção de Deus, uma ação de Deus a favor do ser humano. Milagre é algo que somente a Escritura diz que somente Deus pode realizar na nossa vida, na vida das pessoas, na história da humanidade. Milagre é algo maravilhoso, né? Algo extraordinário. E o que me vem à mente para falar nesse momento sobre milagre é que nunca é tarde demais para Deus fazer milagre em nossa vida. Nunca é tarde demais para Deus fazer milagre em sua vida. Nunca é tarde demais para Deus realizar a sua intervenção, o seu agir na nossa vida. Há um versículo do profeta Isaías que diz que agindo Deus, quem o impedirá? Que quando Deus resolve agir a nosso favor, realizando um milagre, nada é capaz de impedi-lo. E o texto bíblico que nós vamos meditar para falar sobre isso se encontra no Evangelho de João, Evangelho de Cristo, escrito pelo apóstolo João, no capítulo de número 11. E nós vamos ler a partir do verso de número 28, tá? 28, João 11, 28, e nós vamos ler até o verso de número 44. João 11, 28 até o verso de número 44. Então, assim nos diz a Escritura, é um texto conhecido, fala da ressurreição de Lázaro, da ressurreição de um amigo de Jesus, de um discípulo de Jesus, chamado Lázaro. Então o texto bíblico vai nos dizer assim, João 11, 28 em diante. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele.
pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: se eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Aleluia! Glória a Deus pelo texto tão maravilhoso, escrito pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Traz um fato do ministério de Jesus, talvez um dos fatos mais impressionantes do ministério de Jesus, que é o poder de Jesus de trazer a ressurreição de pessoas que já tinham morrido fisicamente, né? E aqui está uma das ressurreições que Cristo fez. Temos a ressurreição do filho da viúva de Naim, lá em Lucas, né? E também o filho da ressurreição, a ressurreição da filha de Jairo. Mas aqui está a ressurreição de um adulto aqui, um homem chamado Lázaro, tá? E aí, que nós podemos falar nesse estudo? Primeiramente, quero identificar aqui os personagens, né, do texto. O texto fala da família de Lázaro. Lázaro, provavelmente o único irmão, o único homem da casa. Maria e Marta, amigas de Jesus, queridos por Jesus. Casa de Marta, casa de Maria, era um caminho que Jesus fazia quando ia para Jerusalém, e muito provavelmente na casa de Marta e Maria, Jesus ficava na cidade de Betânia, comia, reunia um grupo de pessoas, pregava o Evangelho, a palavra de Deus,
e Marta se tornou uma discípula, Maria se tornou uma discípula e Lázaro também se tornou um discípulo. No capítulo 11 nós encontramos que Lázaro fica enfermo e Marta e Maria, sabendo do grande amor que Jesus sentia pela sua família, por Lázaro, que era seu amigo, manda chamá-lo. Mandam mensageiros até Jesus, dizendo: olha, aquele a quem tu amas está enfermo, terrivelmente enfermo, praticamente à morte. E eu penso que no coração deles, Jesus sempre estaria pronto para atendê-los. Bastava chamar o seu nome e ele viria imediatamente ao encontro deles para socorrê-los. E eu acredito, amados e amadas, nós também somos assim, quando passamos uma situação difícil, quem sabe saúde, quem sabe numa situação de enfermidade, nós geralmente pedimos que as pessoas orem por nós, lembrem-se de nós nas nossas orações, ou pessoas nos procuram pedindo para oração, e talvez no coração de muita gente pense: olha, Deus vai nos atender imediatamente. Às vezes algumas pessoas acham que determinados homens, mulheres de Deus têm esse poder de imediatamente trazer a bênção de Deus para a vida delas, a vida de pessoas queridas. Mas o que acontece é que Jesus diz para os discípulos que ele não iria naquele momento, que aquela enfermidade não era para a morte. Jesus ficou mais 2 dias no lugar onde estavam e depois ele decidiu ir para Betânia. Veja bem, nesse intervalo de 2 dias de caminhada, onde Jesus aguarda até chegar a Betânia, Jesus demorou praticamente 4 dias. E naquele momento, Lázaro já havia morrido. Lázaro já tinha sucumbido à enfermidade. Lázaro havia morrido. Jesus não tinha deixado de amar Lázaro, muito menos Marta e Maria, mas ele diz: olha, a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para que se revele a glória de Deus. A glória de Deus. E aí Jesus, ele chega ali. O que eu imagino é que muitas vezes aguardamos um milagre segundo as nossas regras e segundo o nosso tempo, mas o milagre não acontece de acordo com as minhas regras, as tuas regras, mas acontece de acordo com a vontade de Deus, as regras de Deus, os planos de Deus e o tempo de Deus. A Bíblia há 2 palavras para se expressar a questão do tempo. Uma é cronos, que é o tempo de 24 horas, tempo cronológico, mas no tempo de Deus é o kairos, que é o tempo oportuno, é o tempo que Deus realiza segundo a sua vontade, segundo o cumprimento do seu propósito. Então nem sempre o milagre vai acontecer dentro do meu tempo, dentro das minhas 24 horas, dentro da minha semana, mas de acordo com aquilo que Deus traz de oportunidade. E a palavra de Deus aqui nos fala que elas esperaram, que Jesus fosse rapidinho para Betânia, impusessem as mãos sobre a cabeça de Lázaro, seu irmão, e que ele ficasse de pé, pronto para a batalha da vida.
e isso não aconteceu. Lázaro morreu fisicamente e foi sepultado. Para não dizer, querido e querida, que esse sentimento é exclusivo de Marta e Maria, devemos reconhecer que muitos ainda agem assim com Deus nos dias atuais. Nos momentos de profunda crise da vida, nós muitas vezes falamos para o Senhor: Senhor, se o Senhor me ama mesmo, o Senhor vai me atender, o Senhor vai me restituir a saúde, o Senhor vai me fazer ficar de pé em menos de um mês, o Senhor vai me fazer ser curado imediatamente. Nós começamos a achar que Deus tem que ser o nosso personal trainer. Nós falamos: Jesus, dá uma força para mim, mas não é assim. Jesus, na verdade, Ele vai nos surpreender, Ele vai sim nos surpreender com o seu agir, com o seu milagre. Marta e Maria se surpreenderam, e nós muitas vezes também ficamos surpresos, que as lutas, as provas, as perdas momentâneas da vida, não é para a nossa morte, não é para a nossa destruição, mas é para revelar um propósito maior de Deus. O verso de número 4 do capítulo 11 vai nos dizer o seguinte: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Querido, às vezes tuas perdas, tuas lutas, as situações, as provas físicas, emocionais, ou até mesmo a luta espiritual, é para que Deus revele um propósito maior de glória do seu nome na tua vida, na nossa vida. Muito importante entender isso ao buscar o milagre de Deus, ao buscar a intervenção de Deus. Amado, talvez você esteja sem entender porque Deus está demorando em atender o teu clamor, a tua oração, em agir favorável na tua situação. Marta e Maria também ficaram sem entender, porque Jesus não estava lá. Às vezes passamos por provas que parece que estamos sozinhos, estamos até sem Deus na nossa causa. Mas a palavra do Senhor nos diz que Marta e Maria chegaram e questionaram Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria perguntou isso no verso 32, Marta perguntou isso no verso 21, e aqui nós vemos claramente a decepção dessas duas mulheres. Ainda que gostassem muito de Jesus, elas ficaram decepcionadas. Quem sabe você, meu querido e querida, ficou decepcionada porque o teu clamor não foi atendido de acordo com aquilo que você queria. Mas às vezes Deus vai revelar esse milagre de uma outra forma. Às vezes não conseguimos de cara entender o que Deus tem para nós, porque Deus adia, entre aspas, Ele adia o milagre, mas o próprio Jesus deu uma palavra para Marta. No verso 23, Jesus vai dizer para Marta o seguinte: Ele disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Jesus disse para Marta: seu irmão há de ressurgir. Eu tenho uma promessa de vida para você. Eu tenho uma promessa de vida abundante para você, porque no verso 25 Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. A palavra do Senhor em João 5 diz, no verso 24, todo aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa promessa de Jesus. Mas, amado, o nosso grande problema, e isso nós temos que entender em relação àquilo que Deus quer realizar na nossa vida, até mesmo no tempo em que vivemos, é que nós entendemos que a promessa de Deus é algo que apenas pode ser entendido como aquilo que é óbvio. Deus realiza aquilo que é óbvio. E eu quero dizer para você que o texto me impressiona quando Maria e Marta dizem: olha, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Marta e Maria sabiam dessa promessa, da vida eterna, da ressurreição, mas é muito fácil nós compreendermos o óbvio, mas o que Jesus está dizendo para nós aqui é que o milagre nem sempre é algo óbvio. Aquilo que Deus quer realizar nem sempre é algo que a gente está esperando para o último dia, para quando nós ficarmos mais velhos, para quando nós estivermos com 60, 70, 80 anos. Não, milagre pode acontecer no tempo presente. Você muitas vezes espera ver o milagre somente da eternidade, mas Deus pode fazer este milagre na eternidade, mas Ele pode fazer mais do que o óbvio. Jesus, Marta enxergou o óbvio. Eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus, no entanto, estava tentando dizer para ela e para sua irmã: creia que mesmo agora, depois de toda a luta, depois de tanto sofrimento, não é tarde para eu realizar algo glorioso e realizar o milagre que vocês esperavam. Crê nisto? No verso 25, Jesus pergunta para Marta: crê que eu sou a ressurreição e a vida? Jesus pergunta para Maria: onde vocês sepultaram Lázaro? E no verso 35, a pergunta de Jesus não foi mera curiosidade. Deus não tem mera curiosidade nas situações da nossa vida. Deus tem interesse em nossa vida. Deus quer a nossa vida para Ele, por isso Ele tem interesse. Ao chegar no túmulo, havia uma pedra que estava fechando o túmulo, que era uma gruta. Jesus disse, ordenando: tirai a pedra. Disse a irmã de Lázaro, do morto Lázaro: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias, ou seja, se o Senhor tivesse vindo 4 dias antes, Lázaro estaria ainda vivo, mas agora ele está morto e está cheirando mal. Querido e querida, o desejo de Deus de realizar um milagre é enorme. Ele tem obras poderosas na nossa vida, mas é preciso, às vezes, que a pedra seja tirada, a pedra seja removida. Muitas vezes nós não queremos tirar a pedra, muitas vezes nós não queremos tirar a pedra porque muitas vezes essa pedra representa várias áreas da nossa vida, porque sabemos que se ousarmos retirar a pedra, pode acontecer
de nem nós mesmos aguentarmos o cheiro ruim que sai de dentro, quanto mais nos outros. Tirar a pedra, pode ser tirar a pedra da culpa, aquilo que te atormenta, aquilo que te traumatizou, pode ser tirar a pedra da frustração, o sentimento de fracasso, pode ser o medo, a vergonha dos defeitos, dos teus pecados, pode ser a amargura, pode ser a inveja, coisas que estão dentro de você, na tua mente, no teu coração, o orgulho, o sentimento de incapacidade, a religiosidade, tudo isso pode ser algo que está dentro da gruta, que pode ser o teu coração, e se você ousar atirar a pedra, você teme que o cheiro seja ruim, e muitas vezes ele é ruim, mas querido e querida, essa missão é tua, tirar a pedra, abrir espaço para Deus realizar o milagre. Deus chama você para uma vida nova, aleluia. Assim como Lázaro estava morto e Jesus iria ressuscitá-lo para uma nova vida, algo que ele experimenta de novo, a vida, primeiro sendo gerada pelos seus pais, mas depois sendo gerada pelo próprio Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus chama você para uma nova vida, uma vida onde você mesmo pode dizer aos outros e confirmar: eu sou milagre de Jesus nessa terra, onde você possa dizer: eu estava completamente morto, espiritualmente morto, mas Cristo operou na minha vida. Eu estava morto emocionalmente, mas Cristo operou em mim. Eu estava morto para os outros, para mim mesmo, mas agora Cristo vive em mim. Querido, querida, Jesus nos prometeu a vida eterna àqueles que nele crescem, para que pudéssemos ter vida não apenas aqui neste mundo, mas a vida com Deus para a eternidade. E eu quero dizer a você que enquanto nós não temos esse encontro definitivo com Jesus, Deus continua realizando milagres. Nunca é tarde para o milagre. O maior milagre é o nosso despertar com Deus, sermos chamadas por Deus para uma nova vida. E a partir daí outros milagres vão acontecendo. Quero então deixar essa palavra para o teu coração. Nunca é tarde demais para que Deus realize o milagre, seja qual for. Talvez você esperava o óbvio, mas Deus realiza aquilo que nos surpreende. Talvez você não está vendo o milagre porque você não está tendo a atitude corajosa de retirar a pedra. Mas quando você deixar Deus te surpreender, quando você retirar a pedra, com certeza você entenderá o milagre de Deus. Você entenderá o agir de Deus, ainda que não seja no teu tempo, mas será no tempo do Senhor, e será o tempo melhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Quero orar com você nessa hora, em nome do Senhor. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Senhor amado, Deus querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por esta palavra. Quero te louvar pelos irmãos e irmãs que acompanharam esta programação, esta gravação. Que o Senhor, ó Pai,
traga na vida de cada um, cada uma, o seu milagre, Pai. Oh Deus, opera as suas maravilhas, opera em nós, ó Pai, pelo seu poder, o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. O Senhor visite cada um, cada uma. Quem sabe alguns irmãos ou irmãs tiveram perdas nos últimos tempos e clamaram por um milagre e talvez não tenha vindo de acordo com aquilo que foi esperado, mas o Senhor sabe a hora de realizar, ó Deus, o teu querer na vida de cada um de nós. Ó Deus, consola-os, conforta-nos, abençoa-nos, Pai, e ó Deus, dá a nós o entendimento de que o Senhor quer nos surpreender e que, ó Pai, muitas vezes precisamos ter a atitude de remover a pedra, para que o poder da vida opere em nós. É no nome de Jesus que oramos e cremos, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Querido e querida, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você possa ter uma semana abençoada, possa ter um mês abençoado, possa ser fortalecido com essa palavra e fortalecer a outros com essa palavra, no nome de Jesus. Até uma próxima vez, fique com Deus.